Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo de teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando a resposta do filósofo hindu Ramanuja ao problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, considere-se membro para acompanhar vídeos exclusivos e compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. Neste vídeo, então, nós vamos estudar a resposta de Ramanuja ao chamado problema do mal. Ramanuja é um filósofo hindu, então isso vai exigir de mim desmistificar várias coisas sobre o hinduísmo, porque tem muita coisa que é mito aqui no Ocidente a respeito do hinduísmo. Quais são alguns mitos para a gente desfazer? Primeiro mito. Existe um mito de que o hinduísmo seja uma religião única. Falso, né? A gente sabe que, na verdade, hinduísmo é um termo guarda-chuva. Hinduísmo é um termo usado por colonizadores, como os britânicos, que, ao encontrar diferentes tradições religiosas na Índia, simplesmente chamou todas essas tradições, por mais diversas que fossem, de hinduísmo. É como se alguém, né, chegasse aqui na América e, ao chegar aqui em território brasileiro, encontrasse várias tradições religiosas indígenas e chamasse todas essas religiões de religião brasileira. E aí a gente achasse que religião brasileira é uma religião única. Não é. Então, o hinduísmo, na verdade, é um termo guarda-chuva. Não existe uma religião única chamada hinduísmo. Mas hinduísmo é o nome guarda-chuva que a gente dá para várias tradições religiosas da Índia. Segunda coisa que eu quero desmistificar sobre o hinduísmo. Existe um mito de que o hinduísmo é um politeísmo puro. Isso também é falso. Na verdade, o hinduísmo está mais próximo do que a gente chama de teísmo refratário. O que é um teísmo refratário? É a ideia de que existe um único Deus que se manifesta por meio de diferentes divindades. Então, todas as divindades são consideradas manifestações de um mesmo Deus. Então, é chamado refratário, né, por causa da analogia com o Sol. Existe um único Sol, do qual emanam diferentes raios de luz. Então, é como se as diferentes divindades fossem esses raios de luz, mas há um único Sol, um único Deus. Então, esse é um segundo mito que a gente precisa desconstruir. Eu não gosto da distinção politeísmo e monoteísmo. Não acho que ela é útil ou faz muito sentido. Acho que ela mais dificulta a gente entender o fenômeno das religiões. Eu acho que não existe uma distinção muito clara entre o que é politeísmo e o que é monoteísmo, porque, na verdade, religiões que têm um Deus podem falar de maneira múltipla de divindades que são manifestações desse único Deus. Da mesma maneira, então, religiões monoteístas têm figuras que se aproximam muito do status ontológico de deuses. Por exemplo, os anjos no catolicismo são muito próximos, talvez, do status ontológico de um deus. Então, assim, na verdade, eu não gosto dessa distinção. Para mim, politeísmo e monoteísmo é uma forma ruim de diferenciar religiões. Então, mas de qualquer modo, a gente precisa entender que o hinduísmo é uma religião teísta. Terceira coisa, né? Tem pessoas que comentam umas coisas sobre o hinduísmo que é muito estranha. Tem gente que fala que o deus do hinduísmo não é bom, que o deus do hinduísmo é mau, que o deus do hinduísmo é o nada absoluto. De um jeito meio estranho, que eu não sei se essas pessoas realmente estão entendendo o que estão falando, né? Mas o que é importante a gente ter em mente é que o Deus do hinduísmo é o mesmo Deus do cristianismo, é o mesmo Deus do islamismo, é o mesmo Deus do judaísmo. É o mesmo Deus, não tem diferença. Claro, não tem diferença nos seus atributos essenciais. O Deus do hinduísmo é onipotente. O Deus do hinduísmo é onisciente. E o Deus do hinduísmo é onibenevolente, todo bondoso. Então aqui tem um ponto. Se o Deus do hinduísmo também é onipotente, onibenevolente e onisciente, então o problema do mal se apresenta ao hinduísmo. Né? O problema do mal é um problema para qualquer concepção de Deus que seja onipotente, onisciente e onibenevolente. Então os hindus têm que lidar com o chamado problema do mal. E aí, para lidar com o problema do mal, né, como eu não sou hindu, como eu não conheço bastante do hinduísmo, eu pedi a ajuda de um amigo chamado Rian Lobato, que me indicou alguns textos sobre o problema do mal do hinduísmo. E nesse vídeo, nós vamos trabalhar um artigo específico que vai falar sobre a resposta de Ramanuja ao problema do mal e também da escola Vishtya Advaita Vedanta sobre esse problema. Então, aqui eu estou me baseando num artigo indicado por um amigo. Primeira coisa também, outro que vai ser um mito que a gente vai desconstruir. Na literatura ocidental, é comum a gente encontrar pessoas dizendo coisas assim. O problema do mal não foi muito tratado pelo hinduísmo, porque o hinduísmo já tem uma resposta para o problema do mal, que é a lei do karma. Então, assim, os hindus não precisaram se preocupar tanto com o problema do mal, porque eles têm a lei do karma,
que explica o mal. Falso, isso é falso, porque o propósito da teoria do karma não é fornecer uma resposta ao problema do mal. Né? Então, karma não é uma resposta ao problema do mal. Não existe algo como uma teodiceia do karma, não existe algo como uma defesa do karma que funcione como uma resposta ao chamado problema do mal. Então, isso aí já é um mito para a gente desconstruir. A lei do karma, que é a lei, né, de que de causa e efeito, de que nossas ações geram efeitos, ela não é o que responde no hinduísmo ao chamado problema do mal. Outra questão importante, não existe uma única teoria do karma. Isso aqui, de novo, né, tem a ver com preconceitos que a gente tem em relação a outras religiões. Pense o seguinte, o cristianismo ele é bastante plural. E qualquer conceito cristão vai variar de compreensão dependendo da vertente cristã. Então, sei lá, o conceito de pecado original é um conceito que vai variar a maneira como ele é entendido dependendo da corrente. Alguns vão pensar que o pecado original é uma coisa genética que é transmitida de pai para filho. Outros vão pensar que o pecado original tem a ver com depravação total, como no calvinismo. Outros vão pensar que o pecado original tem a ver com culpa imputada. Então, assim, a gente tem vários conceitos de pecado original. Então, seria estranho se alguém chegasse e falasse assim, o conceito de pecado original é a explicação cristã para o problema do mal. E ignorando que, na verdade, existem várias leituras sobre o que é o pecado original. Da mesma maneira, existem diferentes leituras do que é a lei do karma. Não existe uma única leitura. Então, algumas pessoas acham que a lei do karma é essencialmente moral. Ela tem a ver com recompensas por atos corretos ou incorretos. Então, sei lá, se eu cometo um ato incorreto, um ato imoral, eu vou ser retribuído conforme o que eu fiz. Né? Se eu faço uma coisa que merece mérito positivo, também vou ter um karma positivo. Outras pessoas, no entanto, pensam a lei do karma como uma lei que, na verdade, não é necessariamente moral. Então, assim, nossas ações têm efeitos, mas não significa que esse karma tenha um sentido necessariamente moral. Então, um exemplo, né, que é importante usar. Vamos pensar o José. O José, ele viveu algumas décadas atrás, quando não se sabia os malefícios do cigarro. Né? Não se imaginava o quão mal o cigarro poderia ser para o corpo humano. E o cigarro era muito popular, né? Tem propagandas na TV exaltando o cigarro. Quando você comprava cigarro não tinha aquelas imagens te assustando. E o José fumou a vida inteira. Quando chegou, né, lá na sua velhice, José foi diagnosticado com um câncer na garganta, um câncer no pulmão, e infelizmente ele contraiu essa doença. A pergunta é, o fato do José ter obtido um câncer é consequência das suas ações? Sim. Mas o José é culpado por ter câncer? Não. Ele nem sabia que o cigarro causava isso. Então perceba, nossas ações têm efeitos mesmo que a gente não seja moralmente culpado por elas. Então alguns acreditam que a lei do karma não precisa ser pensada em termos morais. Outra coisa também, uma discussão. Algumas correntes do hinduísmo pensam a lei do karma como uma espécie de lei da natureza. Assim como existem as leis da física, como a lei da gravidade, existiria a lei do karma. E nem Deus, né, poderia alterar essa lei. Outras pessoas já pensam que a lei do karma é uma lei executada por Deus. É Deus quem retribui os maus com punição e recompensa os justos, né, com bonanças. Então, de novo, é uma outra questão. Então, assim, não existe uma única teoria do karma, então seria muito estranho a gente sair falando que a teoria do karma é a resposta padrão do hinduísmo ao problema do mal. Tá, mas aí a gente então precisa lidar com o chamado problema do mal, se não é o karma que nos vai responder o que vai, né? É importante dizer que, embora o karma não seja a resposta ao problema do mal, ele é parte da resposta, ele nos ajuda a entender em parte por que existe sofrimento. Mas aqui, vamos começar o seguinte. Quando a gente vai para o Ramanuja, ele é representante de uma corrente que a gente chama de Vichit Advaita Vedanta. Advaita Vedanta é uma palavra que significa literalmente não dualismo, ou seja, uma corrente que não é dualista. Uma corrente que não é dualista significa que só existe a consciência divina. Tudo que existe é a consciência divina. Então, não dualismo é a posição, né, no hinduísmo, segundo a qual tudo que existe é a consciência divina. Só que, quando você toma a ideia de que tudo que existe é a consciência divina, você pode cair numa consequência que é achar então que todo mundo da multiplicidade, tudo que nos aparece a nós como múltiplas coisas é uma mera ilusão. Né? Um maiá, talvez, alguma coisa assim. No entanto, para você ser não dualista, não necessariamente você precisa assumir que o mundo da multiplicidade é uma espécie de ilusão ou completa ilusão. Você pode também achar que existe uma certa distinção sem quebrar a unidade
entre Deus e o mundo, entre Deus e a criação, entre Brahman e o Self, o Atman, ou entre a natureza e a consciência divina. Então, se você acredita que existe uma certa distinção sem quebrar a unidade, você adota uma espécie de não dualismo qualificado. E é isso que é a posição do Ramanuja. É um não dualismo qualificado. Só que se tudo que existe é a consciência divina, então surge um problema. Tudo que existe é movido por Deus. Tudo que existe é Deus que está movendo. Então, onde fica o livre-arbítrio humano? E se você tira o livre-arbítrio, é muito difícil você explicar o problema dos males morais, né? Porque, então quer dizer que Deus é quem move as pessoas a pecar? Quer dizer que é Deus quem move as pessoas a praticarem atos imorais? Para lidar com esse problema, o Ramanuja vai trabalhar com o conceito de Artyamin, que é um conceito que significa regente interno. É um Deus como regente interno. Qual que é a ideia de Deus como regente interno? Deus é quem governa, controla as nossas ações, as nossas escolhas. Mas em que sentido? É difícil a gente responder isso, né? Porque, assim, existem várias maneiras de explicar como que Deus ele coopera com a nossa vontade, ou ele move a nossa vontade. Então, algumas pessoas falam, por exemplo, em premoção física. Então, Deus, a vontade só pode ser movida porque Deus previamente a move. Outras pessoas acham que existe uma espécie de concurso simultâneo ou de concorrência simultânea. Então, a vontade move a si mesma e, ao mesmo tempo, simultaneamente, Deus move essa vontade. Existem várias maneiras de pensar como que se dá esse movimento. O Ramanuja, para tentar nos ajudar a entender isso, ele vai dizer assim, que Deus ele realmente nos dá o poder para agir, Deus nos dá o poder para pensar, Deus realmente move a nossa vontade, só que ele move de acordo com a nossa intenção. A nossa intenção é livre. Então, o que é a ideia de Deus como regente interno? Deus move a vontade, restringe o campo de uma ação, controla seus efeitos, intensidades e desdobramentos, mas as intenções permanecem determinadas pelo agente livre. Então, assim, eu tenho uma intenção, por exemplo, uma intenção minha, de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho a intenção de beber, de pegar essa caneca na mão, sei lá. Acabei de fazer isso, né? Mas a minha intenção só vai se realizar se Deus me der o poder de agir. A minha intenção só vai se realizar se Deus, né, mover a minha ação. Então, assim, a intenção é minha, mas o movimento, a realização dessa intenção depende de Deus me conceder poder para agir. Além disso, Deus pode limitar a minha ação. Então, eu poderia querer pegar essa taça aqui e tacar na cabeça de alguém. Mas Deus pode refrear a minha ação até certo ponto. Deus também pode restringir ou controlar os efeitos da minha ação, né? Então, às vezes, minha ação poderia ter um efeito muito ruim, mas Deus pode remediar esses efeitos e tudo mais. Deus também pode, então, controlar os desdobramentos dessa ação e tudo mais. Isso é uma forma, então, de dizer que existe uma ação que ela é livre, eu intencionalmente movo esse copo, eu intencionalmente quero mover esse copo, mas para que essa intenção se realize, precisa de um concurso divino, precisa de um consentimento divino. Então Deus é todo-poderoso, Deus controla todas as ações, mas ainda assim há uma participação do ser humano ou do ser consciente livre a partir de sua livre intenção. Isso é uma posição, né, que nós chamamos de compatibilismo. É um compatibilismo entre onipotência divina e liberdade humana. Deus, ele é onipotente e controla as ações. Concede aos seres humanos poderes para pensar, agir e desistir de agir. Mas esses poderes são usados de forma autônoma pelos indivíduos. Então Deus, ele é onipotente, ele controla as ações, ele concede aos seres humanos poderes para pensar. Você só consegue pensar porque Deus te deu o poder para pensar. Poderes para agir, você só consegue agir porque Deus te deu poder para agir. Poderes para desistir de agir, você só pode desistir de um curso de ação porque Deus te deu poder para isso. Mas esses poderes são usados por você conforme a sua livre intenção, né? Você tem autonomia. Mas aí, como a gente está lidando com o problema do mal, surge uma questão. Por que Deus não refreia, então, aquelas ações que são más? Ou a gente poderia também colocar assim, como é que Deus não é responsável por essas ações ruins, se é Deus quem dá o poder para agir, se é Deus quem controla a ação? Então, assim, por que a gente continua, por que Deus não é responsável pelas ações más de suas criaturas? Para nos ajudar a entender isso, Ramanuja vai nos falar sobre uma analogia, que nós chamamos de analogia dos sócios de uma empresa. A analogia dos sócios de uma empresa é mais ou menos assim. Vamos supor que eu, Sankey, seja sócio
do José. Eu e o José somos sócios de uma empresa. E aí eu, Sanky, um dia cheguei, olhei assim para o nosso patrimônio, para o nosso dinheiro, e eu tenho uma instituição de caridade que eu gostaria muito de ajudar. Então eu pensei assim, vou pegar uma parte dos recursos da empresa e vou doar, porque eu gosto de ajudar as pessoas mais necessitadas, eu vi essa instituição de caridade e eu quero doar esse dinheiro. Só que tem um problema, a empresa não é só minha. Então eu preciso conversar com o José e pedir permissão para ele para que eu possa doar o dinheiro. Então eu chego no José e falo assim, José, eu gostaria de doar uma parte do dinheiro da nossa empresa para uma instituição de caridade, mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso da sua autorização. Então você me autoriza? Aí o José fala, não, para que mexer com caridade? Assim, né, parte da empresa é sua, então doa, vou assinar aqui o papel e você pode doar, tá tudo bem. E aí eu vou lá e consigo fazer a doação. A questão é, primeiro, de quem é o mérito de ter feito a doação? É meu. Eu que tive a iniciativa, eu que quis doar, o José só assinou e permitiu. Então o mérito da ação, ele é meu. A responsabilidade pela doação, ela é minha. Só que eu não consigo fazer a doação sem o consentimento do José. Então, da mesma maneira, acontece com nós, seres humanos, quando nós fazemos escolhas livres. Somos nós que tomamos a iniciativa, somos nós os responsáveis por nossas ações, mas nós não conseguimos realizar as nossas ações sem o concurso divino, sem o consentimento de Deus. Então, nós continuamos sendo os responsáveis, mas a gente só consegue levar a nossa ação a cabo com a ajuda e consentimento divino. Mas isso resolve completamente o problema? Não, né? Porque nós ainda temos que explicar por que Deus então não refreia essas ações ruins. Porque eu poderia chegar, usando a analogia da empresa, eu poderia chegar no José e dizer assim, José, eu gostaria de pegar parte do dinheiro da nossa empresa para subornar um juiz. E aí o José ia falar, opa, peraí, aí não, aí isso eu não vou permitir. Então por que Deus não faz isso quando nós escolhemos fazer coisas ruins? E isso precisa ser explicado. Então aí surge a pergunta que o Ramanuja vai lhe dar, que é por que Deus permite o mal? Primeiro, Deus permite o mal para conceder aos seres humanos livre arbítrio. Deus, ele não quer fantoches. Deus, ele não quer robôs. Deus não quer autômatos. Ele quer pessoas realmente livres. E só há verdadeira liberdade quando as pessoas têm a real possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Segundo, né? Por mais que Deus nos dê livre-arbítrio, ele só dá esse livre-arbítrio com a condição de que nós sejamos devidamente recompensados ou punidos por nossas ações. E é aí que entra o papel da lei do karma. Perceba que a lei do karma não é a resposta ao problema do mal, mas é parte da resposta. O karma mostra que Deus está justificado em conceder livre-arbítrio para os seres humanos, desde que esse livre-arbítrio seja justamente punido ou recompensado a depender das ações humanas. Então, né, faz sentido isso, né? Deus quer seres livres. Deus quer conceder liberdade para esses seres humanos escolherem o bem e o mal. Mas para manter a justiça, né, então quando um ser humano escolhe o mal, ele tem que ser devidamente punido, ou suas ações têm que ter os devidos efeitos. Então o karma cumpre um papel. Mas Deus também é gracioso, porque por mais que uma pessoa, por exemplo, tenha acumulado karmas negativos, ele ainda pode recorrer à graça de Deus, que pode misericordiamente conceder bonanças a essa pessoa, apesar dos seus karmas negativos, se essa pessoa voltar-se para Deus, voltar-se para a graça divina, voltar-se para as boas ações. As pessoas não são um caso perdido, mesmo que tenham acumulado karmas negativos. Mas a verdadeira resposta ao problema do mal vai estar aqui. Qual que é o propósito de Deus em ter criado todas as coisas? E aí entra um conceito do hinduísmo que é lila. Esse conceito significa atividade lúdica. E eu vou ler para vocês o que o Ramanuja diz sobre isso. Ele diz o seguinte, falando de Deus, né? Falando do Brahman, que é a consciência divina, que é Deus. Ele diz, para aquele que é completo, que obteve todos os seus desejos, apenas a atividade lúdica, lila, é o propósito no que diz respeito à criação do mundo, que é uma diversidade e uma mistura variada de seres conscientes e inconscientes, resultados de sua decisão. Assim como no mundo, um governante, né, um rei, um grande rei governante de 7 divisões da terra, embora tenha absoluto poder, heroísmo e coragem, é visto tomando ações apenas para o propósito de sua atividade lúdica. Do mesmo modo, é indisputável que mesmo o Brahman Supremo, ao realizar a criação,
preservando-a e também a sua destruição, pode trazer, por meio disso, a realização de sua decisão com o propósito de sua atividade lúdica. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é o propósito de Deus de criar todas as coisas? Se Deus é soberano, completo, perfeito, se nada lhe falta, para que ele cria? Ele cria com um propósito lúdico. É claro que aqui é uma metáfora. Mas pense o seguinte, pense num rei soberano, num rei que tem todo o poder, num grande governante. Mas ele decide fazer uma celebração. Uma celebração com danças, com festas, com jogos. Então, para celebrar a si mesmo, para celebrar o seu poder, o seu reino, esse Deus se envolve numa dança, numa celebração. E é isso que é a criação. A criação é a celebração de Deus. É Deus celebrando a si mesmo. É Deus se divertindo. É claro que é uma metáfora. É Deus, dançando a dança da celebração da divindade. É a consciência divina florescendo por meio de uma linda celebração que envolve dinamismo, que envolve interações, que envolve uma dança cósmica, digamos assim. E essa dança cósmica envolve tanto seres inconscientes, nós podemos pensar no belo movimento dos astros, nós podemos pensar no belo movimento da vida, mas também envolve seres conscientes. E essa parte de envolver seres conscientes é fundamental. Na dança, na celebração divina, participam pessoas que também são livres, pessoas que também podem livremente participar da celebração e da dança. Então essa metáfora é muito interessante para a gente entender o propósito lúdico da criação divina. Deus decidindo celebrar a si mesmo, ele cria uma linda celebração, da qual também participam seres livres e conscientes. É uma metáfora legal, a gente pode pensar em várias analogias, Então, eu dei aqui a analogia do jogo, um jogo dinâmico, dei outra analogia, a analogia da celebração, da festa, outra analogia, a analogia da dança. Então, a gente pensa essas analogias. Existe a analogia do pássaro, que voa livremente. Então, são analogias que nos ajudam a entender o propósito da criação. A criação é uma expansão da consciência divina. A criação é a consciência divina em celebração. Mas essa celebração precisa incluir seres livres que participem livremente dessa dança. Então, Deus prefere que na dança celebrativa da sua consciência participem criaturas livres, que se envolvam livremente nessa celebração. E a existência de criaturas livres envolve a possibilidade do mal. Deus não quer fantoches. Deus quer pessoas que participem livremente da dança cósmica. Então, isso nos ajuda a entender o problema do mal. Mas perceba, onde que entra a lei do karma? Não é para responder o problema do mal. É para explicar que entre os que participam dessa livre dança, aqueles que praticam o mal serão devidamente e justamente recompensados de acordo com suas ações. Então, Deus não permite a liberdade humana irrefreada ou simplesmente permite que as pessoas façam mal sem que isso tenha consequências. Deus deu liberdade porque ele não quer fantoches. Mas Deus também pune justamente aqueles que praticam o mal e recompensa aqueles que praticam o bem. Mas o importante da nossa resposta, então, não é o karma em si, é o problema ou a questão do propósito divino com a criação. A atividade lúdica, lila, a dança cósmica, da qual participam seres livres, entre eles, eu e você. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações, considere se tornar-se membro para vídeos exclusivos e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo.